Bom dia, boa tarde, boa noite. Essa é a nossa aula de exercícios de fluidos. Um tanque contém água até a altura H. É feito um pequeno orifício à sua parede, a profundidade H minúsculo, abaixo da superfície da água. Figura abaixo. A. Mostre que a distância x da base da parede até onde o jato atinge o solo é dado por x igual a 2 vezes raiz de H minúsculo, abre parênteses, H maiúsculo menos H minúsculo. B. Poderia ser perfurado um orifício a outra profundidade de modo que esse mesmo segundo jato tivesse o mesmo alcance? Em caso afirmativo, qual profundidade? E C. Determinar a que profundidade H deveria ser feito um pequeno orifício para que a água que saia por ele atinja o solo a distância máxima da base. E a qual é essa distância máxima? Então, pessoal, a gente tem várias coisas para a gente fazer aqui, tá? Acho que a mais importante... Vamos primeiro identificar o que a gente quer. A gente quer encontrar essa expressão aqui, ou seja, confirmar que é dado, que essa informação. Ótimo. B, encontrar uma outra profundidade de um outro furo. E C, encontrar qual seria um alcance máximo. Quais são os passos? Pessoal, é o que a gente aprendeu em Física 1, em Cinemática, Leis de Newton. Primeira coisa, colocar um sistema de coordenadas. Vai ser meio bobo ficar... Eu vou ficar me repetindo, perdão, mas não tem muito o que fazer não, tá? Deixa eu deixar vocês tontos um pouco aqui. Mudar de lugar, ótimo. Vou colocar um sistema de coordenadas aqui para fazer essa descrição. Depois eu subo o desenho um pouco, tá? Porque talvez eu nem precise. Sistema de coordenadas XY, gravidade para baixo, a origem está aqui, positivo de baixo para cima, positivo da esquerda para a direita. Só para a gente se localizar. Então, primeira coisa, isso é uma situação em que a gente vai ter que usar a equação de Bernoulli. A gente não está tratando mais com sistemas hidrostáticos. Não é um problema de hidrostática. Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer, que eu acho que até vale como se fosse uma espécie de revisão, é a gente olhar o que é a equação de Bernoulli. Tá, eu vou escrever aqui porque a resolução, na verdade, eu vou fazer numa outra folha. Vou até aproveitar para fazer essa revisão nessa folha. Então vamos para a nossa revisão da equação de Bernoulli. A primeira coisa sobre a equação de Bernoulli que a gente tem que lembrar é o que? Relaciona a pressão de objetos em movimento da seguinte maneira. A gente tem uma pressão padrão. Vou colocar um P0. Mais uma relação com a energia potencial. Mais uma relação com a energia cinética. Sigo a constante. Eu não sei se vocês olharam o material, mas existe uma relação entre conservação de energia e equação de Bernoulli. Tá? Tem conservação de energia no meio, tá bom? E mais alguns ingredientezinhos, tá? Mas é só para chamar a atenção para vocês. Não sei se vocês pararam para perceberam, mas a unidade de pressão, newtons por metro quadrado, newtons por área, newtons por metro quadrado,
Se você fizer análise dimensional, ele tem unidade de densidade de energia. Tá? É uma coisa que pode ser explorada um pouquinho mais ou que pode ser usada para chamar atenção para a gente sobre a equação de Bernoulli. No fundo, vocês estão vendo aqui, isso aqui é uma equação de densidade de energia para um ponto. Tá? Que no fundo é essa que é a ideia da pressão, né? Então, como que a gente vai usar a equação de Bernoulli? Nós temos associado com a altura do fluido, nós temos associado com a energia cinética desse mesmo fluido e essa pressão ou essa densidade de energia que permeia um sistema, no caso, que tem uma pressão constante. Por exemplo, se um tubo está aberto, a pressão atmosférica. Tá? Essa constante, ela não tem um valor fixo, tá? É uma constante no sentido de que para cada situação, essa constante pode ter um valor específico. Tá? Mas ela permite, o fato dela ser uma constante, permite que a gente relacione dois pontos diferentes. Então vamos agora explorar essa nossa situação. Talvez eu volte para essa página depois para fazer alguma coleção de dados, mas vamos agora explorar essa figura que eu acho que é mais interessante. Então a primeira coisa que a gente vai fazer, novamente, colocar o sistema de coordenadas. Fazer isso aqui correndo. X, Y tem essa distância que eu quero alcançar. Obviamente eu vou ter que mudar a posição. Da câmera aqui. Vou fazer isso aqui mesmo. Pessoal, parece que todas as informações que a gente precisa estão aqui e que isso que eu estou colocando é meio supérfluo. Não é supérfluo não, pessoal. A gente precisa de mais coisa. Primeira coisa, o enunciado mesmo, ele dá duas posições ou duas situações. Qual que é a posição 1? Ah, agora que eu vi. Para ficar mais fácil e mais claro pra gente, eu prefiro colocar o sistema de coordenadas em outro lugar, tá? Isso é uma daquelas situações em que mudar o sistema de coordenadas fica mais fácil. É só por questão didática, tá, pessoal? Porque explicando para vocês vão entender, mas a gente sempre tem que lembrar que vai ter gente que não vai estar ao vivo com a gente, vai ver esse vídeo posteriormente, e nele pode bater 2 segundos de bobeira e ele achar que é alguma coisa importante e é simples de resolver. Por que eu coloquei o sistema de coordenadas desse jeito, um pouquinho diferente do que eu tinha feito antes? Porque eu vou querer identificar duas situações associadas ao sistema de coordenadas e eu não quero ficar tendo que fazer justificativa com relação a uma coisinha que vocês vão entender. Então, a situação 1. Eu tenho a altura do fluido no que eu chamo ponto 1, que é a superfície do fluido. Com relação ao meu sistema de coordenadas, esse sistema de coordenadas, fica claro pra gente que é da origem até essa altura. Aqui eu podia dizer a mesma coisa, dizer, pessoal, só desenhei deslocado para não ficar sujo. Considerem como se fosse daqui até aqui a altura, mas preciosismo, tá? E uma situação 2, qual que é a situação 2? Uma configuração 2. Qual que é essa configuração 2?
Isso aqui é y2. Isso aqui é y1. Tá bom? Por que eu estou precisando fazer isso? Para poder usar a equação de Bernoulli. Lembra, a equação de Bernoulli vai relacionar uma constante que relaciona esse ponto e esse. Então, eu vou ter P1 mais... Ah, pessoal, o número de letras está ficando limitado, tá? Isso aqui é pressão, não é peso não, tá? Pressão 1 vezes densidade do fluido, gravidade Y1, mais metade da gravidade, desculpa, metade da densidade, perdão, vezes a velocidade 1 ao quadrado. Lembra que é uma constante? Então, pressão 2 mais ρ GY2 mais ρ V2 ao quadrado dividido por 2. Eu olho agora é questão de olhar, tá? Quem são termo a termo? Quem que é pressão 1? Pressão 1 é a pressão aqui nesse ponto. A pressão atmosférica, tá? P0 mais a densidade do fluido vezes G vezes Y1 mais 0. Por que 0? Qual que é a velocidade do fluido nesse ponto aqui? É 0. O fluido está em repouso. Se vocês preferirem, 1/2 de ρ 0 ao quadrado igual. Com relação a esse outro lado, qual que é a pressão ao qual esse fluido está submetido? Pessoal, a pressão que esse fluido, constante ao qual esse fluido está submetido, é a pressão atmosférica. Então essa constante é igual desses dois pontos. Tá bom? Mais aí a pressão que é dada pelo fluido, que é esse pedacinho aqui, que é ρ GY2 mais ρ V2 ao quadrado dividido por 2. Ah, professor, por que eu estou considerando a velocidade? Porque, na verdade, esse ponto eu tinha que deslocar ele um pouquinho para cá. A expressão mais correta era eu ter feito esse desenho aqui, ó. Y2. Tá? Porque do jeito que está desenhado aqui não tem velocidade nenhuma. Lembra, a gente aplica Bernoulli sempre ponto a ponto. O nosso ponto está aqui, não aqui. Tá? Falha minha. Atenção para isso quando vocês forem resolver os exercícios. Professor, aqui a pressão é 0, por que você não está... Na superfície, o fluido não faz pressão nenhuma, por que você está considerando? Calma, vocês vão entender por quê. Vamos só rearranjar isso para que a gente possa facilitar. Então eu cancelo isso aqui. Eu vou agrupar esses dois termos. O G, Y1, aqui é positivo, é negativo, menos ρ, G, Y2. Vou passar para o outro lado esse termo, mas esse termo é 0, né? A gente sabe que ele é 0. Isso sobra ρ V0 ao quadrado, V2 ao quadrado, dividido por 2. Acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer é cancela
as densidades, elas são iguais nos dois pontos. Aí a gente percebe que a gente tem GY1 menos Y2 igual a velocidade 2 ao quadrado dividido por 2. Pessoal, Y1 menos Y2 tem um valor que está indicado na própria figura. É o H minúsculo. Por isso que eu não me livrei do Y1 lá no começo, tá? Só para poder reescrever isso aqui e mostrar para vocês. Olha, isso aqui é a altura. A diferença da altura da coluna. Então tem o H minúsculo vezes G igual a velocidade 2 ao quadrado. Isso dá pra gente, então, essa é a velocidade. Inclusive, os que estão um pouquinho mais ligados, que estão fazendo a conexão das coisas de física 1 com o que a gente está vendo, isso é uma expressão conhecida de conservação de energia, né? Quando você tem um objeto na altura h e solta esse objeto. Qual que vai ser a velocidade quando ele alcançar solo? 2gh. Só vocês olharem lá no caderno de física 1. Tá? Eu acho importante a gente fazer essa conexão, porque não são coisas independentes. Eu precisaria fazer toda essa análise usando Bernoulli para chegar nessa expressão? Então, se vocês entendessem muito de física, eu ia dizer, não precisa. Você só ia lembrar, se eu considerar uma partícula aqui e outra aqui embaixo, eu vou saber que a velocidade de saída dele vai estar relacionada desse jeito. Só que tem um problema. Isso aqui é uma situação uma particularidade. Se a gente tiver uma situação em que isso aqui for fechado, essa equação muda completamente, a resolução muda completamente. Inclusive é uma boa ideia para questão de prova. Tá? Mas voltando para cá, sem querer torturar vocês. Acabou. A gente já acabou de encontrar a velocidade 2, que é nesse ponto. Tá? Que é o que está indicado aqui. Vou colocar o índice 2, só para relembrar a gente. Que é isso aqui. Certo? Só que na verdade essa velocidade 2 é exatamente nesse ponto aqui. Essa é a nossa velocidade 2. Ela só tem componente em x, vocês concordam? E a partir de agora, a gente tem um movimento de partículas com velocidade inicial somente com velocidade em x e que começa a ganhar aceleração, velocidade em y por causa da aceleração da gravidade. Agora, pessoal, isso é um problema de cinemática. Tá bom? Qual o problema de cinemática? Eu tenho a distância e eu tenho a velocidade e eu consigo determinar o tempo de voo da partícula daqui para cá. Vou resolver nesse cantinho aqui, tá? Então, x igual a x0 mais v0t. A posição x... Esse x aqui, na verdade, é o mais correto a gente escrever como se fosse um delta xzinho. Então, x menos x0 igual a v0t. Então, esse delta x v0t. E a gente tem x, ou delta x. A velocidade é essa aqui. Raiz de 2 de gh
vezes o tempo. A gente guarda essa informação. Porque a gente precisa, na verdade, determinar o tempo. Como que a gente vai determinar o tempo? Vamos usar queda livre. A gente sabe que a velocidade inicial em y é 0. E a gente tem a altura que ele vai cair. Y igual a y0 mais v0 yt menos 1/2 da gravidade vezes tempo quadrado. O menos vem do sistema de coordenadas, lembra? Gravidade aponta para baixo, y aponta para cima. Passo y menos y0. V0 a gente sabe que a velocidade inicial em y é 0 já. Então a gente fica só com menos g sobre 2 t quadrado. Esse ΔY é essa altura, é y2 basicamente. O que é y2? y2 é h menos vamos fazer por partes. Quem que é o y0? y0 é a altura original. A altura original a gente sabe que é y2, que é o quê? h menos h minúsculo. Figurinha. Se eu pegar h e subtrair h minúsculo, eu fico com y2. Quem que é o y? É 0. Por quê? O movimento está começando em cima e está terminando embaixo. Nosso y final é 0. Então, esse ΔY aqui vai dar menos h maiúsculo menos h0 igual a menos g sobre 2t quadrado. Cancelo isso com isso. E a gente tem que o nosso tempo é igual a raiz de 2h menos h dividido por g. Agora eu substituo lá no nosso expressão para x que a gente havia encontrado. Então, ΔX raiz de 2 de h vezes o tempo está aqui. Cancelo esse tempo com esse, tiro 4, raiz de 4, quadrado de 4 é 2. Pronto, temos a expressão que a gente queria. A distância em x é 2 vezes raiz de h minúsculo menos h vezes h. Ok, pessoal? Alguma dúvida? Só pegar um negocinho rapidinho aqui. Agora, para o item B, a gente quer saber qual que seria uma altura. Voltou, eu vi que tinha caído. Eu tenho que descobrir se isso é no meu ou é os... sei lá. Qual seria um H' em que isso acontecesse? Pessoal, é meio bobo, mas vocês vão enxergar que não é tão difícil a gente fazer isso. E não tem... no fundo, não tem nada de... Opa, fechou tudo agora que eu vi.
A gente precisa fazer esse cálculo para essa altura, encontrar esse H', e no fundo aqui não tem nada de muito sofisticado. No fundo a gente quer isso aqui, ó. Nós queremos relacionar um ΔX novo, o mesmo ΔX, para a seguinte situação, em que eu tenho H maiúsculo menos H minúsculo, abre e fecha parênteses, seja igual a 2 vezes H maiúsculo menos H' vezes H', eles sejam iguais. Agora é só algebrismo. Cancelo isso com isso. E ao contrário do que a gente imagine, não é só dizer que H é H' e a gente não tem uma outra altura. Vamos levar a conta até o final. Tá? Levando a conta até o final, a gente vai perceber que a gente vai ganhar duas alturas. Que existe sim essa outra altura. Então vamos lá. Então a gente tem H menos H0. Ah, e o cotas raízes também. 2 cotas raízes vezes H igual H menos H' vezes H'. Vamos fazer aqui o que precisa ser feito. Então, H maiúsculo, H minúsculo, menos H minúsculo ao quadrado, igual H maiúsculo, H', menos H' ao quadrado. Passo as coisas para o outro lado. H', ou como eu diria um professor meu, para evitar esse termo cacofônico, H índice linha ao quadrado, menos H maiúsculo, H minúsculo índice linha, mais, abre parênteses, H maiúsculo, H minúsculo, menos H minúsculo ao quadrado, igual a zero. Aí a gente tem uma equação de segundo grau com relação a H índice linha, tá certo? Porque a gente quer saber quais são os valores. Eu não vou resolver isso, quer dizer, eu já resolvi, mas eu tenho a resposta pronta. Por gentileza, façam a conta até o final. Quem que é o A, quem que é o B, quem que é o C? A igual a 1, B igual a menos H e C igual H minúsculo, H maiúsculo vezes H minúsculo, menos H ao quadrado. Aí a gente joga em Bhaskara. H' igual a menos B ao quadrado, mais ou menos, raiz de B, menos B ao quadrado, menos 4 AC dividido por 2A. Fazendo isso aqui, a gente tem duas raízes. Quais são as duas raízes? A primeira raiz, H índice linha 1, é igual a H, ou seja, o que a gente esperaria mesmo. Uma das raízes é ele mesmo, as duas alturas serem exatamente iguais. E a outra raiz é essa aqui. Esse aqui tá errado. Ah, não, tá certo. É H maiúsculo,
menos H. Tá bom? Estranho. O último índice, o último exercício, é saber qual que é o máximo de alcance que vai ter. Esse eu vou deixar indicado para vocês. Eu quero saber qual que é o valor máximo desse alcance. Aí a gente usa uma malandragem. Nossas boas expressões de maximização. Eu sei que x é igual a 2 vezes raiz de h maiúsculo menos h minúsculo vezes h. Eu quero saber o máximo disso aqui. Qual que é a nossa variável? É o valor h. Eu posso variar esse h. O que eu faço? Então, derivada de x com relação a h minúsculo. Abre parênteses, de 2 raiz de h maiúsculo menos h minúsculo vezes h. Igual a zero. Isso dá h menos h dividido por raiz h maiúsculo menos h vezes h igual a zero. Passo esse termo para o outro lado. Opa, aqui tem um 2. Faço o termo cruzado. Passo esse para o outro lado, vai dar zero. Sobra para a gente h minúsculo menos 2h. H é maiúsculo menos 2h minúsculo igual a zero. Consequentemente, h igual a h sobre 2. Tá bom, pessoal? Tudo sob controle? Amanhã eu vou separar mais alguns exercícios para fazer, mas eu realmente gostaria que vocês trouxessem dúvidas também. São 3 aulas, vamos tentar aproveitar essas aulas ao máximo. Combinado, pessoal?